O último pensamento que você tem antes de fechar os olhos decide o que o seu cérebro vai trabalhar durante a noite. Pode ser um fio de vergonha que se transforma em uma novela interna. Pode ser uma lista de tarefas que se repete em loop. Ou pode ser uma imagem breve, um pequeno plano, que orienta o seu sistema nervoso a procurar possibilidades ao amanhecer. Quando eu falo em entrar na frequência da abundância antes de dormir, não estou sugerindo magia ou promessas vazias. Falo de instalar, conscientemente, um padrão mental que prepara seu cérebro para perceber oportunidades, tomar decisões mais claras e acordar com mais energia e foco. É uma prática deliberada, fundamentada em como nosso sistema nervoso e memória funcionam, e começa nos minutos e nas 2 horas que antecedem o sono. Se isso já ressoa com você, deixa um like para eu saber que devo aprofundar essas ferramentas. A cena é familiar para muita gente. Fechar o laptop às 23h30, pegar o celular só para dar uma olhada e, de repente, ser puxado por feeds, mensagens e notícias. O coração acelera, as ideias se aglomeram, você começa a revisar conversas desconfortáveis do dia e talvez a imaginar cenários futuros que nunca acontecerão. No outro dia, o cansaço se traduz em decisões menos precisas, esquecimentos e uma sensação de que a vida está sempre correndo à sua frente. Isso não é sorte ruim. É um ciclo previsível. O conteúdo mental com que você deita influencia quais circuitos são reforçados durante o sono. E esses circuitos moldam sua atenção e comportamento no dia seguinte. Percebo isso com frequência no consultório. Pessoas competentes, dedicadas, que durante o dia funcionam bem, mas que à noite se transformam em juízes severos de si mesmas ou em roteiristas de catástrofes. Identifico 3 padrões mentais que são particularmente tóxicos para o sono e para a capacidade de construir uma mente orientada à abundância. O primeiro eu chamo de tribunal noturno. É quando você revisita o dia para julgar cada passo. Eu devia ter falado isso, aquela resposta foi inadequada, sou um fracasso por não ter entregado aquilo. Esse tribunal cria uma descarga de emoções negativas e ativa o eixo de estresse. À noite, esse julgamento interno torna-se uma máquina que retroalimenta ansiedade e insônia. Ele não te ajuda a melhorar menos, apenas te prende em loops de culpa. O segundo padrão é o catastrofismo preventivo. É uma habilidade humana de prever problemas, que em doses pequenas é adaptativa menos, mas que no final do dia vira um roteiro de piores cenários. E se eu perder o emprego? E se acontecer algo com alguém que eu amo? E se eu não conseguir pagar as contas? O que era previsão passa a ser imaginação afiada e emocionalmente carregada. O cérebro não distingue muito bem entre evento real e evento imaginado. Quando você treina imagens de ameaça, ele consolida respostas de ameaça. O terceiro é a comparação silenciosa. Rolar o feed e medir sua vida com a régua do destaque alheio. Você vê uma viagem, um resultado, uma família feliz e começa a descontar seu valor. Esse tipo de comparação ativa sentimentos de insuficiência que interferem no relaxamento e orientam seus pensamentos para escassez. Em vez de aceitar seu estado presente e planejar avanços reais, você passa a se comparar com recortes cuidadosamente editados da vida dos outros. Esses 3 sabotadores agem juntos e geram um efeito cumulativo: noite mal dormida, mente cansada, decisões piores, mais estresse e um novo ciclo se forma. A boa notícia é que há uma janela de oportunidade e ferramentas concretas para interromper esse ciclo. Tudo começa com compreensão e com pequenas mudanças repetidas. Vamos à ciência, em linguagem direta, porque isso ajuda a tirar misticismo de cima da prática e coloca os pés no chão. Entre as ideias centrais que você precisa carregar comigo estão 3 pontos: a janela de 2 horas antes de dormir, o estado hipnagógico e o papel do sistema nervoso autônomo. A janela de 2 horas antes de dormir é um período em que o cérebro começa a fazer a transição para os estados que sustentam o sono profundo. É durante essa janela que a mente faz a última triagem do dia. O que fica, o que vai ser revisitado, o que será consolidado. Pesquisas mostram que o conteúdo mental nessa janela tende a ser priorizado no processo de consolidação de memória. Em termos práticos,
Se você alimenta a noite com preocupação e ruminaque, seu cérebro tende a reforçar esses circuitos. Se você alimenta com imagens de resolução, gratidão e intenções claras, ajuda a direcionar os mesmos mecanismos para conectar soluções e recursos. O estado hipnagógico é aquele momento limiar entre vigília e sono, quando imagens, associações e insights costumam surgir com facilidade. Muitas pessoas relatam soluções criativas, pequenas intuições ou até sonhos que parecem resolver problemas. É um período sensível. O que você coloca ali, uma pergunta clara, um desejo, uma sensação, tem mais chance de emergir como insight. É por isso que a prática de escrever e de visualizar antes de dormir é poderosa. Você deixa ao seu cérebro uma pergunta bem formulada para trabalhar enquanto descansa. Do ponto de vista do sistema nervoso, há duas grandes alavancas: o equilíbrio entre o sistema simpático, o acelerador, e o parasimpático, o freio, e a atividade do nervo vagal, que é como uma margem reguladora do corpo. Ativar o parasimpático e o nervo vago reduz batimentos cardíacos, baixa a pressão arterial e acalma. Técnicas de respiração respiratória específicas conseguem modular esse sistema em poucos minutos. A respiração é uma alavanca prática e direta, por isso a incluiremos no protocolo. Além disso, o sistema reticular ativador funciona como um filtro de atenção, um GPS interno, que orienta quais estímulos o cérebro considera relevantes. Visualizações e intenções bem formuladas afetam esse filtro. Quando você treina imagens de oportunidade e gratidão, seu sistema reticular tende a notar mais sinais relacionados a essas imagens durante o dia. É uma mudança de lente e pequenas práticas repetidas são o que a neuroplasticidade precisa para criar essa nova rota. Tudo isso significa que o que você pensa antes de dormir é matéria-prima e, como em qualquer laboratório, você pode escolher a matéria-prima. Agora, vou trazer um protocolo prático e sequenciado. Ele não é complexo, mas exige disciplina e repetição. Pense nisso como um kit noturno. Algumas ferramentas a serem executadas quase como um ritual. Não prometo milagres instantâneos, mas muitas pessoas relatam ganhos perceptíveis em algumas semanas e transformações mais consistentes com prática de 1 a 3 meses. Se você tem insônia crônica, transtorno de ansiedade severo, trauma não resolvido ou toma medicação, use esse protocolo com cautela e procure orientação profissional. O protocolo tem passos claros. Vou detalhar os primeiros nesta parte do roteiro para que você possa experimentar já hoje. Primeiro passo: curfew digital e preparo do ambiente. Idealmente, reduza a exposição a telas pelo menos 1 hora antes de dormir. 2 horas é o cenário que eu mais recomendo quando possível. Luz azul, estímulos sociais e notificações. Mantenha o sistema de alerta do cérebro ativo. Desligue notificações. Coloque o telefone em modo avião ou do E6 em outro cômodo. Crie um ritual de desligamento real. No ambiente, cuide da iluminação. Luz mais quente, menos intensidade. Temperatura agradável. Vestuário confortável. O quarto deve transmitir uma mensagem clara ao seu cérebro. Aqui é lugar de descansar e recompor-se. Se você divide a cama, converse com seu parceiro sobre um acordo simples. Reduzir telas juntos, uma breve conversa de encerramento ou um ritual de gratidão compartilhado. Esses pequenos acordos transformam o ambiente social em aliado do seu sono. Segundo passo: respiração 4-7-8. Essa é uma técnica de regulação autonômica que estimula o nervo vago e reduz a ativação. Vou guiar você, sente-se ou deite-se em posição confortável, com coluna relaxada. Coloque a língua no palato superior, atrás dos incisivos. Inspire pelo nariz, contando mentalmente até 4. Segure o ar, contando até 7. Expire pela boca, contando até 8, fazendo um som suave. Repita esse ciclo 4 vezes. Faça a primeira inspiração. 1, 2, 3, 4. Mantenha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segunda vez. Inspira 4, segura 7, expira 8.
terceira vez, quarta vez. Observe sensações no corpo, a temperatura das mãos, a diminuição da pressão no peito, a desaceleração do pensamento. Muitas pessoas relatam uma ancoragem imediata, não sempre profunda sono imediato, mas uma redução clara da urgência mental. Esse é o objetivo: deslocar a resposta de ameaça para um estado de segurança que permita ao hipnótico da noite trabalhar a favor de processos construtivos. Terceiro passo: volcado mental no papel. Descarregar o que está incomodando. Pegue um caderno físico, uma caneta. Tem algo importante aqui. Escreva. Não digite. A ação manual de escrever cria uma diferença psicológica. Reserve de 5 a 10 minutos. Divida a página mentalmente em 3 sessões. Na primeira sessão, faça um despejo mental. Anote tudo o que ronda sua cabeça e que pede atenção. Não filtre. Pode ser uma frase curta por item. Responder e-mail do cliente X, falar com meu irmão sobre a festa, preocupação com a saúde do pai. O objetivo aqui é transferir a intenção de lembrança do cérebro para o papel. Quando você externaliza, o cérebro registra, missão delegada ao papel, eu posso relaxar. Na segunda sessão, escreva 3 detalhes concretos do seu dia pelos quais você se sente bem ou grato. Não escreva abstrações como sou grato pela minha família. Escolha detalhes específicos. O sorriso da Maria quando eu cheguei em casa. O café saboroso que me manteve alerta na reunião das 9 horas. A mensagem carinhosa que recebi de um colega. Especificidade importa porque ela ativa redes neurais diferentes das listas genéricas. Imagens concretas são mais facilmente evocados no hipnagógico. Na terceira sessão, escreva uma phrase intencal para o dia seguinte. Pense em como você quer se sentir ao acordar, não tanto em objetivos externos. Frases modelo podem ajudar. Amanhã eu acordo calmo, com clareza para priorizar o que importa. Amanhã eu me mantenho focado e receptivo a oportunidades de crescimento. Amanhã eu cuido de mim com gentileza e presença. Mantenha a frase curta, em primeira pessoa e no tempo presente. Coloque-a no final do caderno como um lembrete que você lê antes de dormir. Vou dar exemplos práticos do que você pode escrever no Volcado. Primeira sessão. Descarrego. Responder proposta do cliente até terça. Marcar consulta com o dentista. Lembrar de enviar presente para aniversário. Medo de não ter tempo para o projeto. Segunda sessão. 3 positivos. Consegui entregar a parte X do relatório 5 minutos antes da reunião. Fiz um alongamento no intervalo. Recebi elogio pela apresentação. Terceira sessão. Frase intenção. Amanhã, eu acordo com energia, tomo decisões com calma e percebo oportunidades simples para melhorar meu dia. Quando você escreve dessa forma, há uma transferência, o papel começa a funcionar como copilot da sua memória. Depois da respiração e do volcado, faça um rápido scan corporal. Percorra mentalmente os pés até a cabeça, identificando tensão. Se achar pontos tensos, respire de novo. Respiração curta, natural, e deixe o corpo ceder. Evite usar listas mentais de problemas nesse momento. Se algo novo surgir ao tentar relaxar, anote no volcado. É um sinal de que o cérebro ainda está processando. Anotar resolve o loop. Agora, vamos aprofundar a parte de gratidão com um detalhe que costuma fazer diferença. Torne o agradecimento sensorial e específico. Em vez de sou grato pelo trabalho, escreva: sou grato pelo momento em que ontem eu consegui dizer não e respeitar meu limite. Senti alívio no peito e clareza depois. Em vez de sou grato pela família, escreva: sou grato pela conversa de 10 minutos com a minha irmã, pelo tom de voz que me acalmou. Pequenas imagens sensoriais ajudam o cérebro a construir memórias de recurso, e memórias de recurso são aquilo que o sistema reticular busca no dia seguinte. Um erro comum é transformar a prática em um checklist frio. Fiz o volcado, marquei 3 coisas, pronto. O objetivo não é marcar caixinhas mecânicas, mas criar um ritual que envia sinais coerentes ao seu organismo, ambiente seguro, respiração que regula, papel que recebe as tarefas e intenções claras que o cérebro pode processar durante o sono. Pense nisso como arrumar a sua mente para a noite,
como quem fecha a loja e organiza as caixas para que a equipe da manhã encontre tudo pronto. Algumas perguntas práticas que recebo sempre. E se eu esquecer de fazer avocado? E se eu tiver pensamento intrusivo intenso? E se dividir a cama torna tudo mais complicado? Se você esquecer, recomece na noite seguinte. A regularidade é mais valiosa do que a perfeição. Se houver pensamentos intrusivos intensos, como imagens de perigo persistente ou lembranças traumáticas, isso ultrapassa a esfera do ritual noturno e demanda avaliação especializada. Não transforme essas práticas em substituto de terapia. Para quem divide a cama, o acordo com o parceiro é vital. Criar uma breve preliminar noturna, onde ambos se alinham sobre notificações, conversas urgentes e um ritual curto de encerramento, diminui conflitos e aumenta a segurança. Antes de seguir para as próximas ferramentas, visualização, perdão noturno e acordos de casal estruturados, quero que você experimente os passos que descrevi esta noite. Faça a respiração 4-7-8 4 vezes. Escreva seu vocado de 5 a 10 minutos. Faça seus 3 itens de gratidão específicos e finalize com uma frase intenção. Observe como seu corpo e sua mente respondem nas próximas horas. Talvez a mudança seja sutil. Menos inquietação, pensamentos menos urgentes. Talvez você perceba um sono um pouco mais reparador. A neuroplasticidade funciona com repetições. Mudanças substanciais tendem a aparecer com semanas de prática, mas pequenos sinais podem surgir já na primeira noite. Quero também compartilhar 3 mini-histórias clínicas que ilustram como esses passos, quando aplicados com consistência, podem gerar deslocamentos significativos. São relatos generalizados e anonimizados, não dados pessoais. O primeiro caso é de uma jovem profissional que vinha de meses de insônia leve, a moderada. Ela trabalhava até tarde, consumia muita notícia antes de dormir e carregava um padrão de tribunal noturno. Implementamos uma rotina, curfew digital, de 2 horas, respiração 4-7-8, todas as noites, e o vocado com 3 positivos. Em 2 semanas, relatou que o tribunal perdeu intensidade. Ela ainda avaliava o dia, mas por menos tempo. A qualidade do sono melhorou e sua capacidade de concentração no trabalho aumentou. Não foi cura mágica, foi disciplina que reorganizou prioridade mental. O segundo relato é de um executivo em burnout parcial que tinha catastrofismo preventivo crônico. Para ele, a visualização habitual de piores cenários era uma tentativa de controlar o futuro. O trabalho consistiu, nas primeiras etapas, em treinar a desaceleração fisiológica e, ao invés de alimentar os piores cenários, redirecionar imaginário para imagens assustadoramente práticas, listas de ação para situações reais. Em 3 semanas, com a prática noturna consistente, ele mostrou redução nos despertares noturnos e relatou um aumento na sensação de competência ao enfrentar problemas no dia seguinte. O terceiro caso é de uma mulher riquenha divorciada, que sofria com comparação silenciosa e medo de estar perdendo tempo ao ver parceiros ou colegas exibirem reconstruções bem-sucedidas online. Para ela, acordos noturnos com o parceiro foram irrelevantes, mas avocado e o exercício de gratidão específico foram cruciais. Ela começou a escrever pequenas vitórias do dia e a frase intenção amanhã, eu encontro pequenas portas que me levam à nova rotina. E, com o tempo, percebeu menos dor ao ver conteúdos sociais e mais disposição para tomar ações concretas, como inscrever-se em cursos e marcar encontros reais com amigos. Esses exemplos não significam que todo mundo terá o mesmo resultado, nem no mesmo prazo. O que eles mostram é o princípio, regulando o corpo e reorientando a mente antes de dormir. Você muda a matéria-prima que o cérebro usa durante a noite. E isso tende a produzir efeitos em comportamento, atenção e sensação de bem-estar. Nos próximos passos do protocolo, vamos trabalhar a visualização sensorial, o exercício de perdão noturno e construir modelos de acordo com um cônjuge, além de estratégias para viajantes e pessoas em turnos noturnos. Também vou lhe dar versões curtas e estendidas do protocolo, para quando você tiver apenas 2 minutos ou uma meia hora disponível. Antes de entrar nesses detalhes, quero que você faça um exercício simples agora.
Respire 4-7-8 4 vezes. Pegue um caderno e escreva por 5 minutos tudo o que pede atenção. Escolha 3 momentos positivos do dia com riqueza sensorial e formule uma frase intencal curta. Depois, guarde o caderno na mesa de cabeceira e leia a frase intenção antes de apagar a luz. Observe como a noite se comporta. Amanhã, no próximo passo, expandiremos com uma visualização guiada que trabalha a sensação de abundância menos entendida, como um estado interno que favorece percepção de oportunidades, e com um breve script de perdão noturno que ajuda a soltar pesos emocionais acumulados. Agora que você já experimentou a respiração, o vocado e a escrita dos 3 positivos com a frase intencal guardada ao lado do travesseiro, vamos aprofundar 2 elementos que costumo usar com frequência clínica porque amplificam, de forma simples, a ação do que já fizemos: a visualização sensorial curta e o exercício de perdão noturno. Em seguida, eu vou te oferecer modelos de acordos para casais, adaptações para viajantes e trabalhadores em turnos, versões abreviadas e estendidas do protocolo, e um mini manual que você pode imprimir e colocar na mesa de cabeceira. Também vou responder as dúvidas que mais aparecem no consultório e listar erros comuns, com soluções práticas. Tudo orientado ao mesmo objetivo: instalar um padrão mental, uma frequência no sentido metafórico que favoreça a percepção de oportunidades, a clareza e um sono verdadeiramente reparador. Começo pela visualização porque ela é a ponte direta entre intenção e filtro atencional do cérebro. Em vez de mostrar um futuro, queremos treinar o sistema reticular a notar possibilidades concretas. A visualização que proponho é curta, sensorial e orientada a estados. Ou seja, como você quer se sentir quando acordar e, ao longo do dia, não só o que quer conquistar. Feche os olhos se estiver em um local seguro. Respire naturalmente por alguns segundos. E então, traga para a mente a frase intencal que você escreveu. Permita que ela ocupe o centro do pensamento. Não como um pensamento discursivo, mas como uma imagem sentida. Agora, vou te guiar por aproximadamente 1 minuto e meio. Imagine, amanhã de amanhã, você abre os olhos e por 1 segundo reconhece uma sensação nova. Calma no peito, clareza leve como ar fresco. Sinta a temperatura do quarto, a textura dos lençóis sob a sua mão. Concentre-se no som que vem de fora. Talvez um carro distante, passos na rua ou silêncio. Deixe o som apenas existir, sem julgá-lo. Visualize-se levantando-se e, ao tocar o chão, percebendo que a respiração está mais equilibrada, que há menos urgência, pense em uma ação simples que você fará nas primeiras horas. Preparar um café, responder uma mensagem importante com serenidade, priorizar a tarefa mais valiosa do dia. Crie uma imagem breve dessa ação. Veja suas mãos. Sinta a sensação de competência, o pequeno sorriso de alívio por estar no controle. Agora, amplie a cena. Ao longo do dia, pequenas portas se abrem menos, um encontro que avança, um e-mail que chega no momento certo, uma conversa que rende. Não se apegue ao resultado. Sinta, sobretudo, a postura interna de quem percebe oportunidades. Por fim, ancore essa sensação numa palavra curta que resuma a intenção. Poderia ser clareza, abundância no sentido psicológico, presença. Repita mentalmente essa palavra 3 vezes. Abra os olhos quando estiver pronto e mantenha a imagem como um lembrete suave. Essa prática curta, quando repetida, orienta o sistema reticular a buscar sinais congruentes ao seu estado interno. Não é mágica. O que muda é a sua atenção e, por consequência, as pequenas ações que você toma ao longo do dia. A neurociência comportamental chama isso de atenção orientada. Quanto mais você treina o cérebro a buscar certas pistas, mais ele as encontra. Agora, o exercício de perdão noturno não se trata de um gesto religioso específico, mas de uma técnica psicossocial que reduz a ruminação e libera recursos cognitivos para processos criativos e de resolução que ocorrem durante o sono. Funciona muito bem em conjunto com o vocado, porque primeiro você exterioriza as preocupações e depois pratica o desligamento afetivo. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Traga à mente uma situação do dia que ainda gera desconforto ou um peso emocional pequeno.
A moderado menos algo que não constitua. Trauma não processado para isso, procure um profissional. Pense na atitude ou na fala que te incomodou. Talvez sua própria reação, talvez a de outra pessoa. Sem justificar, descreva mentalmente a situação, em poucas palavras. Discussão com colegas sobre prazo ou sentir vergonha por ter esquecido um compromisso. Agora diga para si mesmo, em voz baixa ou mentalmente: eu reconheço que isso me afetou. Estou disposto ou disposta a deixar isso assentar. Eu não preciso carregar essa carga durante a noite. Respire 3 vezes de forma lenta e constate o efeito do simples reconhecimento. Em seguida, faça um gesto simbólico de soltura. Pode ser passar a mão sobre o peito. Imaginar a cena em que você entrega essa situação a uma caixa que fecha ou escrever uma sentença curta no final do seu vocado. Eu libero isso por hoje. Repita essa sentença 2 vezes antes de dormir. O objetivo não é negar que houve dor, nervosismo, mas dar ao cérebro a mensagem de que a tarefa de resolver foi delegada e que naquele momento você prioriza a recuperação para grande parte das pessoas. Esse ato reduz a intensidade do tribunal noturno e aumenta a probabilidade de entrar no estado hipnagógico em condições mais favoráveis. Agora vamos a acordos práticos para casais, porque o ambiente compartilhado pode ser um aliado poderoso quando bem regulado. Aqui vão modelos que uso com frequência em sessão, pensados para serem diretos e fáceis de implementar. O acordo de descompressão de 15 minutos. Ambos desligam telefones ou colocam em modo silencioso. Trocam 2 frases sobre o dia, sem julgamentos. Um agradecimento breve. Depois, silêncio. É uma ponte entre o trabalho, ruído e o quarto. O acordo de curfew conjunto. Idealmente, ambos evitam telas por pelo menos 1 hora. Se isso não for possível, um dos parceiros prioriza a rotina e o outro usa fones. Criem uma regra para mensagens urgentes. Só em caso de palavra-chave definida, ritual, de gratidão compartilhada, antes de apagar a luz. Cada um diz um detalhe específico do dia, pelo qual é grato no outro. Funciona melhor quando é concreto e sensorial. Plano de contingência para diferenças de horário. Se um trabalha tarde, combinem uma mini ritual de entrega da responsabilidade. O trabalhador que retorna faz um breve checkpoint por mensagem e depois executa o ritual de volcado sozinho, enquanto o outro segue o acordo de silêncio. Ao negociar esses acordos, evite discussões longas na cama. Estabeleça um horário específico mais cedo para conversas que exigem resolução. O quarto precisa transmitir a mensagem. Aqui é recuperação. A prática consistente desses pequenos protocolos transforma o ambiente social em aliado para sua frequência de abundância. Para quem viaja com frequência ou enfrenta jet lag, pequenas adaptações mantêm a coerência do ritual. Há 2 princípios práticos: ritmo e ancoragem. Ritmo significa tentar recriar, na medida do possível, a sequência de ações curfew, digital, respiração, volcado. 3 positivos. Frase intenção. Ancoragem é ter um elemento físico que você leva consigo, um caderno pequeno, um colar que toca, uma caneca que lembra a rotina matinal, que serve para sinalizar ao cérebro: é hora do ritual. Se estiver em outro fuso, use um método do meio-dia local para reajustar expectativas. Faça a prática de gratidão e volcado no horário local, que corresponde ao seu horário habitual de dormir em casa, pelo menos nos 2 primeiros dias. Ajuste a exposição à luz natural pela manhã. Isso ajuda a recalibrar o ritmo circadiano. Evite big changes nos primeiros dias de viagem. Mantenha refeições leves. Hidrate-se e use a respiração 4-7-8 como um recurso para reduzir a ativação antes do sono em ambientes estranhos. Para trabalhadores em turnos, onde a noite é dia e o dia é noite. A estratégia é criar mini-janilas de ritual que funcionem quando for dormir, não importa a hora. O curfew digital pode ser reduzido para 30-45 minutos se o tempo for limitado. O volcado pode ser feito em apenas 5 minutos. A visualização pode ser de 60 segundos. Consistência é mais importante do que duração.
Além disso, use luzes cálidas no ambiente de sono e minimize exposição a luzes fortes após o período de vigília, que antecede o seu descanso. Agora, expando as variantes da visualização e do treinamento mental para diferentes durações. Você vai encontrar aqui scripts que pode usar ao pé da letra, seja para 2 minutos, 10 minutos ou 20 minutos. Versão ultra curta, 2 minutos. Sente-se ou deite-se. Respire naturalmente por alguns segundos. Traga à mente a frase intenção. Imagine por 30 segundos como se sentirá ao acordar. Um detalhe sensorial: temperatura do quarto, som, sensação das mãos. Escolha uma ação concreta para amanhã e veja acontecer por 30 segundos. Pronuncie a palavra âncora 3 vezes. Leia a frase intenção e durma. Versão média, 10 minutos. Comece com 5 respirações profundas e naturais, centrando-se no abdômen. Faça 2 ciclos da respiração, 4-7-8. Se desejar profundidade adicional, traga a frase intencal e visualize a manhã inteira. Levantar, rotina matinal, primeira interação importante do dia. Incorpore sensações, gosto do café, peso da caneca, sons. Passe 2 minutos imaginando pequenos obstáculos surgindo e você respondendo com calma. Termine com um exercício de perdão breve. Reconheça uma situação e diga mentalmente: eu libero por hoje. Leia a frase intenção e durma. Versão estendida, 20 minutos menos, apropriada para noites em que você pode dedicar mais tempo. Comece com o corpo a corpo. Sentado, faça um scan corporal lento do topo da cabeça até os pés, identificando tensão e respirando para cada área tensa. Em seguida, execute 4 ciclos de 4-7-8. Pegue o caderno e faça o volcado por 7-10 minutos. Sem autocensura. Escreva 3 positivos detalhados. Anote a frase intencal, deite-se, pratique uma visualização sensorial de 5-8 minutos, incluindo uma cena que ilustre o seu dia ideal em pequenas ações e reações. Termine com o exercício de perdão noturno e um momento de gratidão ampla. Respire lentamente e apague a luz. Essas versões permitem que você ajuste de acordo com disponibilidade, menos novamente. Regularidade vence duração. Passo essencial. Como escalar a prática e lidar com frustrações. Muitas pessoas me dizem: eu tentei uma noite e não senti nada. Isso é comum e esperado. A neuroplasticidade funciona com repetições. Em termos comportamentais, espere pequenas mudanças nas primeiras noites, menos agitação mental. Talvez um sono um pouco mais contínuo e efeitos mais consistentes com 2 a 12 semanas de prática regular. Em linguagem prática, 2 semanas para notar sinais iniciais, 1 mês para mudanças de rotina e 3 meses para ajustes mais profundos na atenção e no padrão de sono. Sempre com a ressalva: a grande variabilidade individual. Fatores médicos e ambientais interferem. Se você tem insônia crônica, transtorno de ansiedade, severo histórico de trauma ou pensamentos suicidas, procure um profissional de saúde mental antes de confiar exclusivamente em práticas autodirigidas. A seguir, algumas perguntas frequentes que respondo no consultório, com respostas práticas. O que eu faço se, ao tentar visualizar, minha mente foge para problemas? Primeiro, reconheça que isso é normal. A técnica é redirecionamento, não bloqueio. Anote rapidamente a preocupação no vocado menos até uma palavra basta menos e volte para a imagem desejada. A escrita funciona como delegar essa preocupação, reduzindo a necessidade de mantê-la ativa. E se eu tenho insônia por horas e a prática me deixa ainda mais despertado? Se a insônia é prolongada, priorize a relaxação fisiológica. Repita a respiração 4-7-8 mais vezes até 8 ciclos. No máximo, se estiver confortável. Faça um baby scan lento e evite exigir grandes visualizações nessa noite. Se for um padrão contínuo, procure avaliação médica ou terapia do sono. Posso beber algo relaxante antes de dormir, como chá ou vinho? Bebidas sem álcool, como chás de ervas camomila, hortelã, podem ajudar em termos de rotina. Evite álcool como estratégia de sono. Ele pode induzir sono inicial, mas fragmenta o sono e reduz a qualidade da consolidação.
Hidrate-se moderadamente. Evite grandes volumes de líquido perto da hora de dormir. Devo alterar medicação que estou tomando para dormir? Não. Nunca altere medicação sem orientação do médico. As práticas que sugerimos são complementares e podem reduzir a dependência de estratégias farmacológicas ao longo do tempo. Mas qualquer mudança deve ser planejada com um profissional. Como lidar com pensamentos sobre o futuro financeiro, contas, trabalho? Use o Volcado especificamente para isso. Crie uma lista de ações com prazos e, se necessário, horários agendados para resolver cada item no dia seguinte. A redução da incerteza prática muitas vezes reduz a ruminação emocional, erros comuns e como corrigi-los. Transformar a rotina em checklist frio, recoloque emoção no ritual. A sensorialidade é o que altera a atenção. Faça perguntas como o que eu senti hoje e clareie imagens ao escrever. Exigir resultados rápidos, aceite pequenos sinais e enfoque na consistência. Usar telas até o último minuto. Estabeleça um protocolo claro, até mesmo um alarme que indique o fechamento de loja. Executar o Volcado no celular. Prefira papel. O ato manual é um sinal físico para o cérebro. Agora, duas estratégias avançadas que podem acelerar os ganhos quando a prática inicial já está consolidada. Juan, revisão semanal do sono e das intenções. Reserve 15 minutos no domingo para revisar as páginas da semana, menos 3 positivos que mais apareceram. Obstáculos repetidos e ajustes de intenção. Faça pequenas ações concretas para eliminar fontes recorrentes de perda de sono. Ajustar um horário, pedir ajuda, delegar uma tarefa. 2. A prática da pergunta direcionada antes de dormir. Coloque uma pergunta bem formulada no topo do Volcado. Por exemplo, qual é a próxima pequena ação que me aproxima do projeto X? Mantenha a pergunta específica e curta. Em muitos relatos clínicos, pessoas relatam insights durante a madrugada ou logo ao acordar. Não porque a resposta foi mágica, mas porque o cérebro trabalhou em segundo plano e tornou as possíveis soluções mais acessíveis. Segue um mini manual de bolso em forma narrativa, menos que você pode imprimir e deixar ao lado da cama. Leia em voz baixa, se desejar, ou decore as frases-chave, ao menos 1 hora antes. Reduzir telas. Luz quente no ambiente. Temperatura confortável. Telefone em modo silencioso ou em outro cômodo. 30 minutos antes, respiração curta e coerente. Faça 2 ciclos de 4-7. -8 se precisar de regulação imediata. 15 minutos antes, pegue o caderno Volcado de 5-10 minutos, despeje as tarefas, escreva 3 positivos sensoriais. Escreva a frase intencal para amanhã, em primeira pessoa, e no presente. 5 minutos antes, leia a frase intenção. Visualize por 60-90 segundos amanhã, desejada, com sensações concretas. Repita a palavra âncora 3 vezes. Ao apagar a luz, faça o exercício de perdão noturno. Repita a palavra âncora 1 vez. Deite-se relaxado. Se acordar à noite, evitar olhar o celular. Respire por alguns ciclos. 4-7-8. Se necessário, escreva uma linha rápida no caderno e volte a deitar. Também incluo modelos práticos de phrases intencal que você pode adaptar. Prefira frases curtas, no presente e em primeira pessoa. Amanhã acordo calmo e com clareza para priorizar o que importa. Amanhã percebo pequenas oportunidades e ajo com confiança. Amanhã cuido de mim com gentileza e foco. Amanhã resolvo o mais urgente, com calma e liberdade mental. Quando revisar os resultados e como ajustar, se ao cabo de 2 semanas não notar nenhuma diferença mínima, examine 3 pontos. Consistência. Quantas noites você executou o protocolo? Ambiente a ruído, luz, colchão desconfortável e saúde física, cafeína, problemas médicos, uso de substâncias, ajuste simples, reduzir café após as 16 horas, usar cortinas blackout, avaliar posição de travesseiros, tendem a ter grande efeito. Riscos e sinais de alerta. Procure ajuda profissional se experimentar pensamentos intrusivos, persistentes, flashbacks, traumáticos, ideação suicida, despertares frequentes com pânico ou se a insônia
impedir o funcionamento diurno. Essas práticas são complementares e não substituem tratamentos médicos ou psicológicos. Agora, alguns casos clínicos adicionais e anedotas que ajudam a entender trajetórias possíveis, sempre preservando anonimato e generalidade. Uma professora que ajustou o ritual para longas noites de correção de provas trocou o celular por um timer 60 minutos de trabalho, 15 minutos de ritual e 30 minutos de leitura leve. Em 4 semanas, reportou menos exaustão emocional. Um empreendedor que viajava muito criou um kit de viagem, caderno pequeno, caneta favorita e um áudio com a visualização curta gravado por ele mesmo. Isso reduziu a dispersão cognitiva entre voos. Um pai de 2 filhos, com curtos períodos para dormir, aprendeu a usar a versão de 2 minutos com foco no estado. Essa rotina curta tornou-se uma âncora psicológica potente para lidar com noites fragmentadas. Para você que gosta de métricas subjetivas, aqui vai uma sugestão de registro simples. Durante as primeiras 12 semanas, mantenha 3 colunas no caderno. Qualidade do sono, escala 1 a 5. Nível de ruminação, antes de dormir, 1 a 5. E presença de insights ao acordar, sim, não. E uma linha sobre o insight, não como um instrumento de autocobrança, mas como feedback. Ao final de cada semana, releia e ajuste pequenas ações. Uma estratégia que recomendo a casais e famílias. A noite de sincronização, uma vez por semana. Reserve 20 minutos num dia em que ambos estejam calmos para alinhar expectativas da semana, menos horários, tarefas, preocupações. Essa prática reduz o atrito noturno e cria um campo social favorável para que os rituais individuais funcionem. Agora, um alerta sobre autoexigência ritualística. A prática não deve se transformar em mais uma fonte de culpa. Se você perdeu uma noite, não deixe isso gerar um tribunal interno que anule os benefícios. A consistência compensei de repetições, não de perfeição. Recomece na noite seguinte e celebre pequenos sinais de progresso. Antes de encerrar, quero oferecer um script que você pode gravar para si mesmo, um guia para a versão estendida de 20 minutos. Se gravar em sua própria voz. O efeito tende a ser mais potente porque o cérebro reconhece o timbre pessoal e associa a mensagem à segurança. Script de 20 minutos modelo para gravação pessoal. Comece com uma introdução curta, lembrando a frase intenção. Depois, instrua o ouvinte a fazer um body scan lento, seguido por 4 ciclos de 4-7-8. Em seguida, oriente o vocado por 7-10 minutos, com um timer discreto no áudio. Inserir uma pausa musical suave. Depois, guie a visualização sensorial de 5-8 minutos, incluindo a ação matinal e a sensação de abundância interior. Finalize com o exercício de perdão e a leitura da frase intenção. Termine com 3 respirações lentas e a sugestão de apagar a luz. Se preferir, você pode gravar olhando para a câmera do celular e salvando o arquivo para ouvir antes de dormir. Para concluir esta sessão prática, retorno ao que nos trouxe até aqui. A ideia de entrar na frequência da abundância antes de dormir é, acima de tudo, a proposta de assumir o controle do material mental que será processado durante o sono. Ao organizar o ambiente, regular o corpo, despejar a vontade em papel, nutrir memórias de recurso e plantar intenções claras, você fornece ao cérebro matéria-prima mais útil. Isso altera, de forma incremental, o que ele prioriza ao consolidar memórias, ao acordar e ao dirigir sua atenção durante o dia, fechando com orientações finais de implementação. Escolha um horário de início realista, que você possa manter por 21 noites consecutivas. Registre percebimentos simples. Compartilhe a prática com alguém que possa apoiar a sua consistência. E se dividir a cama, proponha um pequeno acordo de 2 semanas para testar mudanças no comportamento de sono. Se você aceitar o convite e for testar o protocolo a partir de hoje, não espere perfeição. Observe sinais sutis. Menos exame mental do dia, despertas menos frequentes ou mais rápidos, pequenas decisões mais claras ao longo do dia. Registre esses sinais e ajuste o protocolo conforme necessário. Obrigado por ter chegado até aqui e por reservar este tempo para cuidar do seu sono
e da sua atenção. Se você for colocar isso em prática esta noite, quero saber. Deixe nos comentários qual técnica você vai tentar primeiro, menos a respiração, o vocado, a visualização ou o exercício de perdão. Se inscreva no canal para receber versões guiadas dessas práticas e materiais complementares que eu vou liberar nas próximas semanas. Experimente com gentileza, repita com disciplina e lembre-se: entrar na frequência da abundância antes de dormir é treinar um padrão mental que, com o tempo, orienta sua atenção para oportunidades bem-estar e decisões mais claras. Boa prática menos, e até a próxima.